Olá, eu sou a professora Daisy e neste vídeo nós vamos falar sobre o tema das ligações químicas. Tudo que existe é formado a partir dos elementos químicos. Então, a tabela periódica reúne as informações a respeito de todos os elementos químicos que nós já conhecemos até hoje. Mas como é possível existir uma variedade tão grande de substâncias, de materiais no nosso dia a dia, se existem apenas 118 elementos químicos? Então, por exemplo, nós temos o tecido, nós temos o vidro, nós temos a borracha, nós temos os materiais metálicos, nós temos o papel, a madeira, os diversos tipos de plásticos e tudo que existe, né, ao nosso redor, inclusive o ar que nós respiramos, são feitos a partir dos elementos químicos. Então, como que é possível ter tantos materiais diferentes se nós temos apenas 118? Então, para que haja uma diversidade tão grande de materiais, os elementos químicos, eles precisam se ligar uns com os outros. Então, aqui nós temos uma representação da tabela periódica, com um pouquinho menos de informações, né? E esses elementos ligam-se entre si para formar as diferentes substâncias que nós temos hoje. Os únicos elementos que não se ligam com os demais são os elementos aqui da família 18, conhecidos como os gases nobres. Por que que os gases nobres, eles não se ligam com os demais elementos químicos, né? Com os elementos químicos do restante da tabela periódica? Então, Pauling, um cientista chamado Pauling, ele descobriu que os elementos químicos da família 18, os gases nobres, eles têm uma característica muito diferente do restante dos elementos químicos. Os elementos chamados de gases nobres, eles são estáveis. Então, sozinhos, eles já conseguem existir naturalmente na natureza. Só que os demais elementos, eles ainda não são estáveis e eles precisam se ligar para atingir essa estabilidade. As ligações químicas são formadas a partir da quantidade de elétrons que cada elemento tem na última camada eletrônica. Então, Linus Pauling, construiu, né, este diagrama de distribuição eletrônica, onde cada número aqui, né, cada número grande, representa uma camada do elemento químico. Então, assim, lá na no estudo sobre os modelos atômicos, nós vimos que os elementos químicos possuem os elétrons que ficam na eletrosfera, e a eletrosfera é dividida em camadas, até 7 camadas. Então, em cada uma, vou trazer aqui, né? Em cada uma dessas camadas tem uma quantidade fixa de elétrons. Então, a primeira camada pode ter somente 2 elétrons. A segunda camada pode ter 8 elétrons. A terceira camada pode ter uma quantidade maior de elétrons. Então, essa quantidade é definida aqui pelo diagrama de Linus Pauling. Então, a camada 1 é formada apenas pelo subnível S, e no subnível S é possível ter apenas 2 elétrons. A camada 2 já tem uma divisão maior de subníveis, então ela tem o subnível S e ela tem o subnível P. A camada 3 já tem 3 subníveis, então o subnível S, o subnível P e o subnível D. Esse assunto da distribuição eletrônica também já foi visto lá na unidade 3, então aqui nós vamos apenas relembrar como que fazemos essa distribuição eletrônica. Vamos pegar, por exemplo, o elemento neônio. Ele tem número atômico 10. Significa que este elemento químico tem, além dos seus 10 prótons, lá no seu núcleo, ele tem também 10 elétrons. E aí, onde cada um desses elétrons estão? Para descobrir, nós fazemos a distribuição eletrônica seguindo este diagrama. Então, aqui, a seta indica a ordem em que nós vamos seguindo esse diagrama. O número pequeno aqui, ele é a quantidade de elétrons. Então, a gente tem que ir distribuindo até que a quantidade seja 10. Então, vamos começar. Então, eu vou colocar aqui o neônio. Tem número atômico igual a 10. Então, vamos distribuir. Então, eu começo aqui pelo 1s2. Então, eu vou vir
e vou escrever aqui 1, S, 2. Então, a primeira camada ao redor do núcleo, este elemento tem 2 elétrons. Terminou aqui, né, eu segui a seta. Terminou aqui, eu vou voltar aqui agora, eu vou começar nessa segunda seta. Então, na segunda camada, eu tenho o 2s2. Então, eu vou vir aqui embaixo e continuar a minha distribuição eletrônica. Então, na segunda camada, eu escrevo agora o 2s2. Terminei aqui, vou voltar aqui em cima, nessa seta. Então, aqui eu tenho o 2p6. Então, vou vir aqui, vou continuar a distribuição eletrônica. 2p6. Então, vamos contar agora quantos elétrons eu já distribuí. 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Então, ao total, eu já tenho os meus 10 elétrons. Vou encerrar a distribuição eletrônica aqui. Se observarmos, aqui, na segunda camada, então eu tenho a camada 1, a primeira camada, e aí eu tenho a segunda camada. Na segunda camada, eu tenho um total de 2 mais 6, 8 elétrons. Então, se nós fizermos a distribuição eletrônica de todos esses elementos aqui, né, com exceção do hélio, do neônio até o radônio, se eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou descobrir que cada um desses elementos aqui, na sua última camada, sempre vai ter um total de 8 elétrons. Devido a essa característica, Pauling chegou à conclusão que o número necessário para que, como uma regra geral, né, para que os átomos sejam estáveis, é eles terem 8 elétrons na sua última camada. Assim, surgiu, então, a regra do octeto. A regra do octeto é uma regra que fala sobre a estabilidade dos elementos químicos. Então, fala que a estabilidade é adquirida quando o elemento passa a ter 8 elétrons na sua última camada, a camada de valência. E assim, esse elemento passa a ter uma configuração semelhante à de um gás nobre. Por isso que essa regra é chamada de regra de octeto, porque precisa ter 8 elétrons, com exceção do caso do hélio, que tem 2 elétrons, os demais elementos, eles buscam a ter essa estabilidade de 8 elétrons na sua última camada. Existem duas formas de classificar as ligações químicas. A primeira forma, nós chamamos de ligações, ou um termo mais usual atualmente são forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares, ou ligações intermoleculares, são as ligações que ocorrem entre as moléculas. Então, aqui, eu tenho a molécula da água. A molécula da água é formada por um elemento do oxigênio, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Essa molécula está fazendo uma interação com outra molécula de água. Então, quando a ligação é entre as moléculas, eu chamo de ligação ou forças intermoleculares. No vídeo de hoje, na nossa unidade, nós vamos focar os nossos estudos nas ligações intramoleculares, que são as ligações que ocorrem dentro de uma mesma molécula. Então, aqui novamente eu tenho a molécula da água, o átomo de oxigênio e os 2 átomos de hidrogênio. E a ligação intramolecular estuda a ligação que ocorre entre o elemento de hidrogênio e oxigênio e entre o elemento oxigênio e o outro hidrogênio. Então, a ligação que ocorre dentro de uma mesma molécula, entre os átomos de uma mesma molécula, eu chamo de ligação intramolecular. Há 3 tipos de ligações intramoleculares. Então, a primeira é a ligação iônica, a segunda é a ligação covalente e a terceira é a ligação metálica. E a partir de agora, nós vamos estudar cada uma delas individualmente. A ligação iônica ocorre entre um elemento que é metal e um elemento que é não metal. Então, aqui eu coloquei uma fórmula genérica, onde o X representa o elemento que é um metal e o Y representa um elemento que é não metal. Lembrando que os elementos que são não metais também são chamados de ametal. Então, não metal e ametal é a mesma coisa. Então, vamos voltar aqui na tabela periódica. Essa tabela
ela tem um pouquinho menos de informação, mas as informações que contém nessa tabela já são as informações necessárias para a gente descobrir qual é o tipo de ligação. Então, os elementos que estão aqui na cor branca, né, no quadradinho branco, são os elementos que são classificados como metais. Então, se nós observarmos, dos 118 elementos químicos que nós conhecemos, a maior parte desses elementos possuem a característica de serem metais. Os elementos que estão no quadrado laranjado, que estão aqui neste canto, e o hidrogênio aqui desse lado, né, aqui no canto, no começo da tabela. Então, esses que estão laranjados, eles são classificados como os elementos que não são metais, ou também chamado de ametais. E os elementos que estão na cor azul, como nós já estudamos, são os gases nobres, são os elementos que são estáveis e por isso eles não se ligam aos demais elementos da tabela periódica. Então, as ligações químicas, elas ocorrem apenas entre os elementos que são metais e os elementos que são não metais. Vamos descobrir qual é o tipo de ligação que ocorre aqui nessa molécula de NaCl. Então, eu tenho aqui, vamos relembrar mais um assunto, né, das nossas unidades anteriores. Um elemento químico, ele é sempre formado a partir de uma letra maiúscula, e se depois dela vier uma letra minúscula, então ela faz parte desse elemento aqui. Então, aqui eu tenho o elemento Na. O elemento Na é o chamado de sódio, o nome dele é sódio. Então, eu vou vir aqui na tabela periódica e vou encontrar o Na. O Na está aqui na primeira família. Como ele está na família número 1, a sua cor é branca, então o Na é classificado como um metal. O outro elemento, né? Então, a outra letra maiúscula indica o outro elemento químico. Então, aqui eu tenho C seguido de um L minúsculo. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou identificar que este elemento é o cloro, localizado aqui na família 17. O cloro, né, sua coloração aqui é laranjado. Então, os elementos que estão com o quadrado laranjado são os elementos que são não metais. Então, o cloro é classificado como elemento não metal. Então, quando eu tenho uma ligação química onde um elemento é metal e o outro elemento é um não metal, eu tenho a característica da ligação iônica. Então, a ligação iônica é formada a partir da ligação entre um elemento que é metal e um elemento que é não metal. Como ocorre a ligação iônica, né? Por que que ela leva este nome? A ligação iônica, se nós olharmos aqui o sódio, o número atômico dele é 11. Então, a distribuição eletrônica, a gente utilizando aquele diagrama de Linus Pauling, nós vamos ver que na última camada do sódio, ele tem apenas um elétron. Então, ele não é estável. Se nós olharmos aqui também o cloro, nós vamos ver que a última camada dele, que é a camada número 3, ele tem 2 mais 5, 7. Então, ele tem 7 elétrons na sua última camada, ele também não é estável. Como é que nós podemos fazer para que esses elementos fiquem estáveis? Então, uma forma do sódio passar a ser estável e o cloro também passar a ser estável é o sódio doar, transferir esse seu elétron para o cloro. Então, essa última camada do sódio ia deixar de existir, e aí a sua nova camada seria a camada 2. Então, a última camada do sódio iria passar a ser a camada 2. E aí, na sua última camada agora, ele passaria a ter 2 mais 6, 8 elétrons, então ele ficaria estável. E o cloro? O cloro tinha 7 elétrons na sua última camada, né? Então, se contarmos aqui, nós vamos ver que ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais um elétron que ele recebeu do sódio, ele passa a ter 8 e também passa a ser estável. Então, na ligação iônica, a característica é os elementos que são classificados como metal vão sempre perder os seus elétrons, vão sempre doar os seus elétrons para o elemento que é classificado como um não metal. Então, o metal perde seu elétron e o elemento não metal ganha esses elétrons. Então, aqui é uma representação. Quando o elemento sódio perdeu o seu elétron, ele passou a ter uma carga positiva. E quando o elemento cloro recebeu o elétron, ele passou a ter uma carga negativa. O segundo tipo de ligação é a ligação covalente. Então, eu representei aqui o X
e o Y. Cada um deles representa um elemento da tabela periódica. Na ligação covalente, ambos serão elementos não metais. Então, a ligação covalente geralmente ocorre entre os elementos que são não metais. Então, por exemplo, aqui eu tenho a molécula CO2. Cada letra maiúscula é um elemento químico diferente. Então, eu tenho o elemento que é o C, que é o carbono, e o elemento O, que é o oxigênio. Então, eu vou vir aqui na tabela periódica e vou encontrar esses dois elementos. Eu vou ver que o C é classificado como elemento não metal e que o elemento O, que é o oxigênio, também é classificado como elemento não metálico. Então, quando eu tenho apenas elementos que são não metais, né? Vou colocar aqui, não metal, o carbono e o oxigênio também é não metal. Então, quando eu tenho os elementos que são não metais, eu tenho a ligação covalente. Como ocorre a ligação covalente? Na ligação covalente, ninguém perde elétrons, ninguém ganha elétrons, eles compartilham seus elétrons simultaneamente. Então, se nós observarmos a distribuição eletrônica dos átomos presentes nessa ligação, nós vamos observar que o átomo de oxigênio, ele tem na sua última camada, que aqui é a camada 2, um total de 2 mais 4, 6 elétrons. Então, agora eu estou usando outra forma de representar os elétrons. Essa fórmula aqui, a gente chama de representação de Lewis, onde aparecem apenas os elétrons na última camada. Então, ele tem um total de 6. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esta molécula ela tem 2 oxigênios, então, né, os dois têm a mesma característica, total de 6 elétrons na sua última camada. Na ligação covalente, ninguém perde elétrons e ninguém ganha elétrons. Ocorre um compartilhamento simultâneo desses elétrons. Então, o átomo de carbono, na sua última camada, ele tem 2 mais 2, 4. Para ele ficar estável, ele precisa de mais 4 elétrons. Aqui, o de oxigênio, ele tinha 2 mais 4, 6, então ele precisa de mais 2 elétrons para ficar estáveis, né, para atingir 8. Então, como ocorre esse compartilhamento? Aqui estão os elétrons de carbono, 1, 2, 3, 4. E como eles estão compartilhando simultaneamente os seus elétrons, então vou representar aqui, ó. Eles estão emprestando, o oxigênio precisava de 2, então ele vai pegar 2 emprestado aqui do carbono. Esse oxigênio também, ó, ele tinha já 4, ó, ele já tinha 6. Ele vai pegar mais 2 emprestado, então cada oxigênio vai passar a ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também está estável. E agora o carbono? Então, o carbono tinha 4 elétrons, ele precisa de mais 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eles estão compartilhando seus elétrons ao mesmo tempo, cada um deles passa a ter 8 elétrons, que é a quantidade necessária para ficarem estáveis de acordo com a regra do octeto. A ligação química, então, ela é representada aqui, ó, cada par de elétrons, né, esse primeiro par é representado por essa linha aqui. Este segundo par é representado por essa linha aqui. Então, cada par de elétrons que está sendo compartilhado ao mesmo tempo pelos elementos químicos, ele é representado por este traço, que a gente representa uma ligação química. Então, dióxido de carbono, né, 2 oxigênios e 1 carbono, ela pode ser representada na sua fórmula molecular, que é apenas a quantidade, quem são os elementos e a quantidade de cada um deles. Ela pode ser representada aqui pela estrutura de Lewis, ou ela pode ser representada mostrando como essas ligações estão sendo feitas aqui apenas com os traços. Por fim, nós temos a ligação metálica. A ligação metálica ocorre geralmente entre elementos que são metais. Então, aqui na tabela periódica, ela ocorre apenas entre os elementos que são metais, que são esses que estão na cor branca. Então, se eu olhar aqui o elemento alumínio,
A maiúsculo e L minúsculo, eu vou encontrar ele bem aqui, o elemento alumínio. Se eu olhar o átomo de ferro, o elemento ferro, eu vou encontrar ele aqui também na cor branca. Então, tanto o alumínio como o átomo de ferro, eles são elementos metálicos. Então, quando eu tenho apenas elementos metálicos, eu tenho a ligação metálica. Então, resumindo, a ligação iônica ocorre entre dois elementos, onde um elemento é o metal e o outro elemento é o não metal. Nessa ligação, ocorre a transferência de elétrons do elemento que é metal, perde seu elétron para o elemento que é não metal, que é quem recebe esse elétron. A ligação covalente geralmente ocorre entre os elementos que são não metal. Então, o hidrogênio e o oxigênio, os dois são elementos que são classificados como não metal. Nessa ligação, há um compartilhamento simultâneo de elétrons. E na ligação metálica, ocorre apenas entre os elementos que são metais. Então, agora, vamos fazer um exemplo, né, de atividade. Vamos testar agora os conhecimentos que nós adquirimos na explicação sobre as ligações químicas. Então, aqui eu tenho 3 moléculas e a atividade peça para que eu informe qual é o tipo de ligação que ocorre em cada uma delas. Então, na letra A, eu tenho 2 elementos químicos, 2 tipos de elementos químicos. Eu tenho o magnésio, que é o Mg, deixa eu grifar ele aqui. Eu tenho magnésio e aonde tem a outra letra maiúscula, indica que já está começando um elemento químico diferente. Então, aqui eu tenho magnésio e eu tenho cloro. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou encontrar esses elementos químicos para saber qual é o tipo de ligação que eu tenho nessa molécula. Então, o Mg, que é o magnésio, eu tenho ele aqui na segunda família. A cor dele indica que ele é um metal. E se eu achar o cloro, aqui na família 17, a cor dele indica que o cloro é o elemento classificado como não metal. Então, se eu colocar aqui a característica do magnésio, nós vimos que ele é um metal. E o outro elemento, que é o cloro, ele é classificado como um elemento não metálico, né? Então, ele é não metal. Quando eu tenho um metal se ligando a um elemento que é não metal, a ligação química que eu tenho é a ligação iônica. Ligação iônica. Agora vamos para a letra B. Aqui na molécula da letra B, eu tenho o elemento Zn, né, que é o zinco, e o elemento Fe, que é o ferro. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou encontrar esses dois. O Zn é o zinco, a cor dele indica que ele é um metal, e o elemento Fe, que é o elemento ferro, também é um metal. Então, eu volto aqui e vou escrever. Eu tenho, deixa eu apagar aqui. Então, vou escrever aqui, né? Nós vimos que o zinco é um metal e o ferro também é um metal. Então, quando eu tenho apenas elementos metálicos se ligando, a ligação é ligação metálica. Metálica. E a última molécula, aqui a letra C, nós temos duas letras maiúsculas, então cada uma delas é um elemento químico diferente. Então, eu tenho o elemento N e o elemento H. Se eu observar aqui, o elemento N, que é o nitrogênio, a cor dele indica que ele é um não metal. E o elemento H, que é o hidrogênio, a cor dele também indica que ele é um não metal. Então, vou escrever aqui. O N, que é o nitrogênio, é um não metal, mas o H, que é o hidrogênio, também é classificado como não metal. Então, quando eu tenho apenas elementos não metal e não metal, né? Não metálicos se ligando, a ligação é covalente.
Então, o nosso vídeo hoje foi um resumo sobre as ligações intramoleculares, que são as ligações que ocorrem entre os elementos de uma mesma molécula, e nós vimos que há três tipos dessas ligações intramoleculares, que são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre este assunto, vocês podem fazer um comentário aqui logo abaixo do vídeo ou também entrar em contato comigo para esclarecermos essas dúvidas. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos!